Olá, seja muito bem-vindo, amigo aposentado, amiga aposentada, amigos pensionistas e atenção você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS. Esse canal foi feito para você. Eu sou o Dr. Nakamura, advogado com mais de 10 anos de experiência, professor, pós-graduações e vem comigo mais uma injustiça e a inconstitucionalidade da Lei 14.176 e às custas das pessoas com deficiência, a norma alterou critérios de benefício de prestação continuada. Então, vem comigo, pessoal. A Lei 14.176 alterou critérios de acesso ao BPC ou LOAS, né, benefício de prestação continuada, para reduzir gastos públicos e manter a austeridade fiscal às custas das pessoas com deficiência. Olha que absurdo, pessoal. A nova lei é fruto da conversão da medida provisória 1023 de 2020, que se propôs a regulamentar dois dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão: o auxílio inclusão e os critérios de miserabilidade e vulnerabilidade para ter acesso ao BPC. O BPC tem gente que pensa que é uma aposentadoria, mas não é uma aposentadoria. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. E qual que é a diferença, doutor? É o seguinte: para ter acesso a um benefício previdenciário, você precisa estar debaixo do guarda-chuva do INSS. Você precisa ter contribuídos para ter, você precisa ter contribuições, né, ter contribuído para estar sob a proteção do guarda-chuva do INSS. Agora, para quem chega aos 65 anos não tem contribuições, só resta pedir o BPC, benefício de prestação continuada, ou se você for uma pessoa com deficiência. Além de representar uma espécie de repescagens de outras iniciativas do governo Bolsonaro para alteração do critério de renda per capita familiar para pleiteantes do benefício assistencial, a lei atropela a decisão do STF na repercussão geral do recurso extraordinário 567.985. É possível dispor em pelo menos três grupos o conjunto de inconstitucionalidades dessa lei. Primeiro, a desconsideração de decisão com repercussão geral do STF sobre o critério de renda per capita familiar necessário para acessar o benefício assistencial, que não é só aquela questão de um quarto do salário mínimo por pessoa, agora meio salário mínimo por pessoa. A justiça entende que se a pessoa for pobre, mesmo, por exemplo, uma pessoa da casa recebe um salário mínimo, né? Ou até um pouquinho mais. Só que a gente sabe que isso não dá para sustentar uma família. Então a justiça ela não quer saber dessa renda, um quarto de salário mínimo, meio salário mínimo por pessoa. A justiça vê, é pobre, então paga o benefício, entendeu? E o STF já tinha decidido isso, e mesmo assim a lei vem a afrontar, segundo essa análise aqui, né, do Jota, né, um artigo desse portal jurídico muito respeitado, e segunda inconstitucionalidade, afronta ao princípio da proibição de retrocesso social via mudanças na operacionalização do benefício assistencial, em que exigências orçamentárias se sobrepõem aos preceitos constitucionais da Seguridade Social, da dignidade da pessoa humana e da cidadania. Então, o que isso quer dizer? Proibição, proibido o retrocesso social. É proibido voltar atrás das conquistas que nós já conseguimos. Então, se nós conseguimos aqui esse benefício de prestação continuada para quem ou é idoso ou tem deficiência, não consegue prover o seu próprio sustento, então você não pode ficar colocando empecilhos, ficar colocando obstáculos sob pena de ferir esse princípio da proibição do retrocesso social e ferir os princípios da seguridade social, da dignidade humana e da cidadania. E a terceira, a inconstitucionalidade, o descumprimento de princípios e regras dispostas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, da Organização das Nações Unidas, que integra a Constituição Federal de 88. Em uma avaliação superficial, o marco legal parece garantir mais eficiência ou imparcialidade, já que opta por critérios fixos, baseados em médias aritméticas. Critério móvel de renda. O primeiro conjunto de retrocessos da lei gira em torno da regulamentação do artigo 105, né, diz a norma no parágrafo 3º.
Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou pessoa idosa com renda familiar mensal per capita ou por pessoa igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E aí você, para entender melhor esse exemplo, imagine um casal, né, que o senhor se aposentou, recebe um salário mínimo, R$ 1.212. Aí a senhora não tem contribuições suficientes, vai lá pedir o benefício de prestação continuada e esbarra nesse critério, porque se dividir por 2, né, daria meio salário mínimo para cada um. Então aqui a lei ainda aumentou de 1/4 para meio salário mínimo. Só que eu falo para você, um salário mínimo dá para pagar, dá para sustentar 2 pessoas idosas? Ou então uma pessoa idosa e uma pessoa com deficiência? Sabendo que precisa de remédio, precisa se deslocar para fazer os tratamentos, mesmo que consiga um tratamento no SUS, mas precisa se deslocar, precisa comprar o mercado, precisa, né, comprar comida, comprar roupa, às vezes pagar até aluguel. Então, a justiça, ela desconsidera esses critérios e ela vê a condição de miserabilidade da pessoa. Miserabilidade no sentido jurídico, no sentido financeiro só. Não quer dizer que é só para conceder o benefício, ele vê se a pessoa é pobre no termo jurídico, né? No conceito jurídico financeiro do termo, tá? E o que é bem justo, né? Então o STF julgou inconstitucional esse critério, definindo um patamar mais ampliado de miserabilidade para garantir compatibilidade da regra com a Constituição. A nova legislação insiste em recuperar esse critério de miserabilidade já considerado inconstitucional. Então o STF já bateu o martelo, com repercussão geral, aplicando-se a todos os outros processos, a todos os outros casos, e mesmo assim a lei vem bater de frente com o que o STF decidiu. Um exemplo pode ajudar a entender. Se uma pessoa com anemia falciforme pleiteasse o benefício e fosse aplicada a decisão do STF, ela cumpriria o critério de miserabilidade, né, caso sua renda familiar per capita fosse inferior a meio salário mínimo, ou seja, abaixo de R$ 550. No atual contexto, o critério de 1/4 seria menos de R$ 300 e poderia até ampliar até meio salário mínimo conforme o grau de deficiência. Isso é um retrocesso, né? O STF já decidiu, não tem por que ficar voltando atrás. A análise individual dessas circunstâncias não parece factível, não parece possível na execução administrativa, de forma que, provavelmente, o INSS terá uma tabela fixa com gastos médios conforme algum critério, como o tipo de deficiência. Outro exemplo, se a pessoa requerente tem anemia falciforme, sua renda será comparada com o valor referência na qual será verificada a média de custos que essa doença tem para um núcleo familiar. A existência de uma tabela com gastos médios ainda não publicada é consequência lógica da alteração do parágrafo 4º do LOAS. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério do INSS e da Economia. Então, vão fazer lá, quem tem esse tipo de deficiência, ele gasta em média tantos reais, e é isso aí, né? Será que a justiça, será que o INSS pode fechar os olhos para a realidade? Pode considerar todo mundo igual? A introdução das médias de renda desconstrói os elementos probatórios individuais ligados às características do pleiteante do BPC. Então, às vezes, eu tenho uma deficiência que eu gasto mais nisso e você tem outra deficiência que você gasta mais em outra coisa. Não tem como colocar todo mundo, vamos fazer uma tabela aqui para todo mundo. Não tem como. O direito ao benefício dependerá de uma média de gastos que um tipo de deficiência exige da família, formada por inferências abstratas de outros sujeitos com deficiência e não do caso concreto,
em que o pleiteante apresenta sua renda e as necessidades para que seja averiguada a sua elegibilidade à proteção social. Então, a justiça, ela vê o caso concreto, ela vê o caso do senhor João da Silva, o caso da senhora Maria Francisca, o caso... E a lei quer colocar, faz uma tabela e o povo brasileiro que se vire. Fechando os olhos para a realidade, pessoal. Porque tem gente, por exemplo, que mora numa cidade maior, que tem mais estrutura, mais transporte público. Tem gente que mora numa cidade menor, que depende de um ônibus da prefeitura que vai uma vez por semana para uma cidade maior. Tem gente que, vocês entenderam, que não tem como colocar todo mundo assim no mesmo balaio dessa forma. Então, é realmente essa lei acaba sendo um retrocesso, né? E o auxílio inclusão também, nesse grupo de retrocessos encontram-se aqueles relativos à regulamentação do auxílio inclusão. Ele é um novo benefício com o objetivo de incentivar a entrada de pessoas com deficiência e recebendo BPC no mercado de trabalho, ao criar a possibilidade de se acumular parte de um benefício assistencial com a renda. Ele vem com atraso de 4 anos e meio, né? Então, é um benefício bom, só que por critérios adicionais que acabam restringindo o acesso ao auxílio inclusão. Então, a ideia é boa. A ideia é boa. O que a ideia diz? Quem recebe o BPC por ser deficiente vai poder, se conseguir um emprego, porque tinha gente que deixava de trabalhar com medo de perder o benefício. Aí a lei veio corrigir isso, além do seu salário, você vai receber ainda uma parte do seu benefício. Só que ela colocou tanto empecilho que, olha só, recebe o benefício quem der a sorte de o requerer quando houver dotação orçamentária. Então, eles estipulam um valor lá no orçamento, quem chegar primeiro vai pegar. Quem chegar depois, quem arranjar emprego depois, ficou de fora naquele ano. Olha que absurdo, pessoal. Então, a própria existência do direito passa a depender de recursos orçamentários. É como se o artigo 203 da Constituição não existisse. O recebimento do auxílio inclusão é equivalente a 50% do valor de um BPC. Né? Então, a pessoa com deficiência que conseguiu emprego receberia o seu salário mais metade do benefício. Só que vai depender se tiver espaço no orçamento. Então, corram para pedir esse benefício. Pessoal, o Brasil não é para amadores, né? E realmente temos aqui um retrocesso, né, dos direitos da pessoa com deficiência. Esse artigo ele vai além, né? Ele trouxe outras análises aqui, mas eu vou deixar, né, vocês com essas informações por hoje, justamente porque ele menciona aqui a Constituição, né? É realmente um absurdo muito grande o que fazem com vocês que recebem algum tipo de auxílio do INSS, com nós também, porque eu também estou no meio de todos, né? Hoje estou trabalhando, mas um dia eu vou me aposentar e eu vou querer que as minhas contribuições sejam incluídas no cálculo do valor da minha aposentadoria, se Deus me permitir chegar até essa idade. Pessoal, estamos juntos, né? A verdade precisa ser dita. Eu sei que é muito mais gostoso, dá muito mais visualizações eu ficar aqui falando 14º liberado, mas eu prefiro lidar com a realidade. A realidade do nosso Brasil é essa. Então, esse aqui fica esse alerta para você, em quem você vai votar, porque são essas pessoas que estão fazendo as nossas leis. Eu não estou falando de partido A nem de partido B. Eu só estou falando. Veja quem você votou nas últimas eleições, procura o nome dele, procura quais projetos de lei que ele apoiou, quais ele foi contra. Veja se ele está lutando pelos seus direitos ou se ele só aparece em época de campanha de eleição. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. E até os próximos vídeos. Um grande abraço.
Se inscreva nesse canal, deixe o like para que mais brasileiros saibam o que está acontecendo e até a próxima.